Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos à TV Pax Online. Hoje temos a alegria de receber dois amigos que eu ainda nem sei o nome, né? Márcia e Carlos. Eu sou João Carlos Paliteiro e a vida tem dessas coisas. Então eu estava saindo para ir almoçar, né? Para me preparar para o meu programa daqui a 2 horas, né? E, enfim, a impossibilidade da Carmen de estar presente, ela me pediu para fazer esta entrevista no lugar dela. Então, a vida é mesmo assim. E com muita alegria eu estou aqui com vocês para realizar esta entrevista. Eu vou virar um pouquinho mais aqui para uma energia mais circular. Sim, e sempre próximo do microfone. Nós estamos aqui numa grande equipe, estamos em família, com você aí também desse lado. E é muito engraçado porque eu estava exatamente comentando com vocês, né, Márcia e Carlos, que há muitos anos que eu tenho vontade, tenho curiosidade para saber mais sobre o livro de Urântia. E das pouquíssimas coisas que eu sei sobre esse livro, eu sei que foi um livro canalizado e que nos fala, digamos assim, das origens do universo. E não sei muito mais do que isso. Inclusivamente, recentemente eu comecei a ter mais vontade de saber sobre esse livro. E olha como é que a vida né, que faz as coisas de uma maneira tão linda, hoje nos juntou aqui. Então eu vou dar já a palavra a vocês e vou vos perguntar como é que surgiu este livro na vossa vida? Eu acho, vou deixar ela falar primeiro, porque é muito interessante a história dela, é muito recente e muito interessante. Boa tarde a todos os irmãos. E é engraçado, porque eu simplesmente tomei a decisão de pedir ao Pai que me mostrasse a minha missão aqui na Terra. E eu vim meditando nos últimos meses sobre isso, para que eu realizasse a missão, porque eu me sentia meio que perdida. E essa busca vem vindo há muito tempo já. Então, eu, curiosa como sempre em busca da verdade, a verdade, né? Religiões e religiões, eu passei por elas e não consegui ser picada por nenhuma. Então, o dia que eu me deparei com o primeiro texto do livro de Urântia, já bateu, foi mágico. E aí eu comecei a ler. Mas eu peguei do começo e pensei assim, nossa, não estou compreendendo nada. Aí eu parei tudo e fiz uma meditação. Pedi ao Pai, mais uma vez, para me orientar nessa leitura, para que abençoasse a minha compreensão da essência que tinha dentro do livro. Muito bom. E aí, eu fui guiada logo para o fim do livro, lembra, Carlos, que eu te falei? E no fim do livro foi uma mensagem de Jesus. Eu senti que ele utilizou um meio de comunicação para ele me dizer que aquela era a minha missão, que a missão era divulgar o livro, a verdade do livro, porque na hora eu descobri que a verdade está aqui, sobre tudo que eu vim buscando a minha vida inteira. Certo. E eu tenho um prazer, honra de compartilhar isso, porque a cada dia que eu leio um texto, eu entro mais e mais nesse estado de gratidão, de êxtase, de compreender, de saber tudo que vem por trás da gente. E é tanta gratidão, não é, Carlos, que não cabe só dentro de mim. Eu quero dividir com você, eu quero dividir com todo mundo que ainda não sabe. Que legal. Dá para sentir essa energia de gratidão. É muito entusiasmo, muita alegria. De compartilhar. De compartilhar. Agora eu vou passar para o Carlos, para ele contar a história dele. Obrigada. Com certeza. Obrigado, Márcia. Adorei. Eu acho que eu vou tirar nesse negócio daqui para ficar em solidariedade com vocês.
E então, aí? para mim não foi tão automático e tão iluminador num primeiro momento como para ti, mas foi muito forte e era isso que eu estava contando há pouco, porque eu estive praticamente, eu já devo ler o livro há uns 12 anos, acho eu, talvez. Nossa, isso é muito tempo. É muito tempo. Também são 2097 páginas, então. Pronto, então acaba não sendo tanto tempo assim. E é muito condensado, não é? Então ele lida com origem, destino e tudo isso, então é muita informação. Não é? Exato. Precisa de tempo para digerir, para muito integrar. complexo. E era isso que eu estava explicando há pouco, porque desses 12 anos, talvez metade, uns 6 anos, eu estive, de certa forma, lutando e resistindo para vários aspectos, em relação a vários aspectos do livro. Né? Então foi um trabalho para mim de desfazer determinadas crenças onde eu estava formatado, onde eu estava sustentado internamente. Né? Então até foi um processo muito visceral, muito até doloroso em certos aspectos. Não é? Mas no dia em que finalmente eu baixei a guarda, porque é interessante isso, durante 6 anos, embora essas minhas resistências pessoais, eu fui sempre lendo. Porque é esse envolvimento de que tu falas, que é uma coisa tão enorme para quem já leu tanta coisa como eu já li de teosofia, Rosa Cruz, espiritismo. Então eu aprofundei muito, e não só ler, na prática mesmo. Meter a mão na massa mesmo, não é? A fazer muita experimentação. Praticar. Ter situações de revelação psíquica, várias situações, enfim, contacto com coisas muito interessantes e com gente muito interessante de diversas paragens, não é? Espiritualistas. E é interessante isso, é que apesar dessa resistência interna, eu mesmo assim lia o livro, ia lendo, porque é completamente envolvente e leva a coisa para um nível que eu nunca vi em nenhuma outra fonte de informação. Não é? Então era isso que me ia segurando sempre. E no dia em que eu decidi baixar as guardas, aconteceu-me essa coisa interessante que aconteceu à Márcia também. A Márcia foi um processo muito rápido, mas para mim foi nesse dia, depois de anos, quando baixei as guardas, eu senti que de repente era isso que fazia sentido na minha vida. Encaixou alguma coisa em ti. Que finalmente eu entendi, já eu tinha passado os meus 40 anos, já 42 ou qualquer coisa, e finalmente eu senti que isto que era importante eu entregar isso de alguma maneira às outras pessoas, não é? Porque a mim preencheu-me a vida, não é? Então é esse em palavras curtas. Lindo, que lindas histórias. E a gente pode aproximar aqui, assim, para vocês verem melhor. Este livro é grande, é grosso, é pesado, mas é muito bonito. Ele tem uma energia muito especial. E é engraçado que a mim, além de outras sensações, ele evoca-me uma nova era, né? Um renascimento, uma aurora de algo que está para acontecer, né? Ou que já está acontecendo. Exatamente isso, é exatamente essa sensação. Só de falar sobre o livro já fico emocionada, porque de tão importante que ele está sendo na minha vida, né? E é engraçado porque você é daqui de São Paulo, né? Você é brasileiro? Sou brasileira. E tu és português, não é? Sim. Português de Portugal. Portugal, de Braga. Nós falámos um pouquinho sobre isso e, portanto, eu posso praticar os meus 2 portugueses com vocês os 2. Como é que vocês se encontraram? Olha, foi o livro que vos uniu? Com certeza foi o livro que nos uniu, mas olha, assim, eu busquei o livro, achei os textos e me interessei muito. Aí simplesmente eu coloquei na busca, lá na internet, no Google. Aí me veio um vídeo
de Carlos. Aí eu assisti o vídeo do Carlos, mas eu falei... Não, você não sabia, ele não sabia disso. Eu vi o vídeo do Carlos, eu falei, meu Deus, eu vou procurar ele no Facebook, porque Facebook todo mundo tem. Aí, lembra, eu nem sabia dos fóruns de estudo, nada. Aí eu procurei ele no Facebook, e na hora ele já me aceitou, e aí eu comecei, escreveu um texto gigante para ele, falando de tudo que eu estava descobrindo, quanto eu estava adorando, não sei o quê. Não foi mais ou menos isso, Carlos? Que eu nem lembro muito bem. Aí o Carlos me colocou ele me incluiu nos fóruns de estudos do livro de Urântia. Aí, a partir de então, a gente vem se comunicando sempre e dividindo as dúvidas, junto com os outros irmãos que também estão em busca de compreensão maior do livro. Que legal. Então, Carlos, tu estás nesses 12 anos, não estiveste só em casa a estudar, parece que já és famoso no YouTube. Não, também não tanto. Não tanto. Ela foi das poucas pessoas que viu o vídeo. Mas olha que das poucas pessoas foi uma pessoa única que te traz aqui na Pax, não é? Então, e que amanhã, não é? Vocês vão... Nós conhecemos pessoalmente há poucas horas, menos de uma hora. Há menos de uma hora. Portanto, aquilo que aconteceu comigo está a acontecer... Isso, mas é engraçado que... Nossa, esse livro é poderoso. É muito poderoso, é engraçado. Eu conheço ele pessoalmente há menos de uma hora. E a energia é tão boa, é tão mágico o momento que nós já nos emocionamos até de dividir o mesmo êxtase. Não é, Carlos? É mágico, é mágico. A energia é realmente gostosa, é muito agradável, pacífica, alegre, de unidade. De unidade. E até a gente já tinha se encontrado no outro dia assim de passagem. De passagem. E também, eu senti que havia uma conexão. Talvez a gente estivesse espiritualmente preparando. Exatamente. Hoje, né? Porque tudo é assim. Que coisa incrível, né? E então vocês agora estão dando palestras, né? Vocês amanhã vão estar aqui dando uma palestra. Palestra, o Carlos que vai dar a palestra, sim, porque ele é o nosso mestre estudioso. E como é que é? Que horas é que é? És mestre. Nós somos. Então, vai ser das 11 da manhã até as 2h30 da tarde. E na palestra nós vamos falar muito mais aprofundar, né, sobre o livro, e vai ter direito a um fórum de perguntas, respostas, né, para apresentar a Pax aos nossos irmãos da Pax, o livro. Que lindo, que lindo. Lindo. Então agora, sim, Carlos. Estava a pegar naquela afirmação inicial que tu fizeste sobre ser uma canalização. Já agora podemos entrar um pouco nesse assunto. Era aí que eu ia entrar, que é assim, ok. Então vamos entrar mais no livro. Estou curioso. Coloca formalmente a pergunta, por favor. Então, vamos começar a conhecer um pouco mais o que é o livro, como é que ele surgiu, né? Quando, né, cronologicamente na humanidade, na nossa história, e qual é a fonte dele, quem é que o escreveu? Então, essa faz logo parte do fascínio inicial também, porque não se sabe quem. Não se sabe quem? Não se sabe quem. Mas não está escrito aqui? Não. Há alguns indícios, poucos, mas não há... E o não se saber foi uma situação deliberada pelos próprios reveladores celestiais. Eles disseram, gente, nós vamos fazer isto desta maneira. Está aqui o texto, mas vocês vão manter sempre escondido, oculto, através de que pessoa é que foi possível fazer a transcrição dos documentos, digamos assim, não é? Porque a história que corre é que os documentos são materializados. E foram materializados desde a década de 20 até a de 30, 1920 e tal, até 30 e tal. Foi um processo longo em que eles estiveram, basicamente, os reveladores, estiveram preparando as pessoas, aquele pequeno núcleo de pessoas envolvidas. Todo o processo foi possível porque havia uma pessoa
que eles chamam o sujeito adormecido, ou seja, era uma pessoa que ficava totalmente inconsciente, adormecida mesmo. As pessoas, eles iam lá em transe, né? Que se costuma não, dizer. nem era transe, Não era transe. nem era transe. Eu ficava a dormir literalmente. Literalmente, e ninguém conseguia acordá-lo. Não era transe, ninguém conseguia acordá-lo. Ele tinha momentos de deixar de respirar durante minutos. Aquela comissão de pessoas que estava perto desse sujeito adormecido e que o acompanhou ao longo dos anos, era constituída por 2 médicos, gente que tinha por hobby denunciar as situações de mediunidade fraudulenta, todo esse tipo de coisas. Então era gente que fazia disso um dos aspectos da sua vida. Né? Uma paixão que era denunciar, desconstruir tudo o que fosse fraude ou tudo o que fosse auto-engano, porque há muita gente que nem acha que é verdade, afinal não é. Que nem quer enganar o próximo, mas pensa que acontece isto e aquilo, mas às vezes é um auto-engano, pode ser. Não é? Então essas pessoas que estavam envolvidas com o fenómeno tinham essa situação de se dedicarem a desmontar essas situações. A única que eles não conseguiram desmontar foi essa. Foi esta situação. Foi essa. Então foi isso que durante décadas essas pessoas estiveram envolvidas com esse fenómeno, espantadas com o nível das coisas que surgiam. Não é? Porque foi muito interessante que foi um ponto porque o sujeito adormecido, de repente alguém começava a falar. Usava o aparelho vocal do sujeito adormecido para falar com essas pessoas que estavam esses 2 médicos, etc. Né? E as pessoas acharam aquilo muito estranho, claro, e começaram a tentar desmontar a situação, não é? Mas tudo era muito articulado, tudo era muito bem pensado, muito racional, etc. Então as conversas foram se sucedendo, não é? E as pessoas iam fazendo perguntas à voz. E a voz ia dando respostas. A voz chegou a um ponto que se cansou. Disse assim qualquer coisa do género de... Gente, se vocês soubessem quem está aqui, vocês deixavam de fazer esse tipo de perguntas e dedicavam-se a perguntar as maiores incógnitas do universo. As maiores perguntas que um ser humano pode fazer à vida e ao universo. É isso que vocês devem tentar fazer com quem está deste lado a falar com vocês. E aí foi um desafio total para quem tinha... Perdão, esqueci-me de desligar daqui. Talvez seja a voz que está... Talvez seja a voz. E aí... Às vezes acontece. Às vezes nós estamos aqui, nós continuamos aqui. Então, perante esse desafio, começou tudo. Não é? Muito interessante. Começou tudo. Eu acho que é a primeira vez que eu escuto realmente uma situação, um fenómeno de comunicação interdimensional desta forma assim. Eu trabalho nessa área, né? Eu também comunico e há muitos anos conheço muitas coisas de contacto direto e de leituras. É a primeira vez que eu realmente... sei, né, de um contacto feito com um corpo adormecido e com um controle direto. É verdade que, por exemplo, no centro espírita e em outros fenómenos, digamos, mais de transe, né, digamos que os seres do outro lado, eles têm um controlo, muitas vezes, do aparato físico da pessoa, né? Mas... eu estou a sentir que neste fenómeno foi algo bem diferente e bem único, não é? Então, esse é o ponto, porque os próprios reveladores mostram que foi extremamente difícil encontrar uma pessoa com essas condições psíquicas. Portanto, foi uma coisa que eles andavam... Há quem diga que eles andavam há séculos à espera, observando as pessoas, a ver se surgia alguém com essas características tão incomuns. Não é? Porque foi mesmo uma excepcional. Não é? Foi uma coisa totalmente fora do... Certo. Não é? Então, e neste livro nós encontramos respostas
para aqui, para que tipo de perguntas? Bem, eu acredito que esse livro tem as respostas para todas as perguntas. Ele faz o link completo entre religião e ciência. É tudo o que as pessoas buscam, porque muitos caem só pela religião, outros só pela ciência. Ele não, ele linka diretamente um com o outro. Como se fossem aspectos de uma mesma coisa. Sim, são aspectos da mesma coisa. Muda a linguagem, porque nós temos a nossa forma de falar as coisas, os termos, mas na verdade nosso planeta provavelmente nós demos o nome dele de Terra, mas é Urântia, no cosmos, no universo. Certo. Então aí que está, a gente precisa abrir a mente para começar a mudar o padrão do pensamento, das coisas que já vêm há muito sendo implantadas em nós, né? Mas ele faz completo link entre religião e a ciência. Olha que interessante. Perfeito casamento. E que é uma ligação que é muito importante e até urgente que ocorra cada vez mais, né, na nossa sociedade, né? Sim. Depois de tantos séculos de separatividade entre religião e ciência, né? Exatamente. Com tantas consequências menos boas, inclusive de sofrimento e de incompreensão da vida, olha que importante que está sendo, né, um livro que já tem 80 anos, quase 100 anos. Quase 100 anos. Está respondendo a essa questão tão urgente da unificação da ciência e da religião. Sim. Eu às vezes suspeito que os reveladores já sabiam que ia acontecer o fenómeno da internet. Então eles viram, bom, é o momento de trazer isto porque rapidamente dentro de pouco tempo vai difundir, né? E é assim, muito do livro, ele basicamente está dividido em 4 partes, né? E a primeira, eles fazem uma viagem de revelação, de conhecimento, que vai desde o centro dos centros, desde o paraíso até ao nosso nível, até ao nível do planeta Urântia, planeta Terra, não é? E eles dizem que isso é deliberado, porque eles dizem que essa é a melhor forma de entregar o conhecimento mais profundo, que é obrigar as pessoas a ir ao centro dos centros primeiro, entenderem qual é a origem, para depois perceberem o que é que se passa aqui, em função da grande origem das coisas, não é? Por exemplo, um dos impasses no meu processo, na minha caminhada individual, tanta coisa que eu li, tanta coisa que eu experimentei, eu cheguei a um ponto da minha vida que entrei num impasse. Por exemplo, a minha primeira mulher, ela psicografava e tudo, né? Então eu tinha em primeira mão toda essa experimentação de fazer a pergunta e aparecer a resposta, e essa coisa toda, né? Então, ao longo desses anos todos, eu cheguei a um impasse, porque a minha percepção é que havia um determinado nível, uma membrana que não dava para ultrapassar aquilo. No que dizia respeito, por exemplo, a Deus, conhecer Deus, saber coisas sobre a natureza de Deus. O facto de nós estarmos sermos finitos, mortais e limitados, não nos permitia um acesso mais profundo ao infinito, ilimitado e eterno e absoluto que Deus é, né? Uhum. Então eu ficava nesse impasse, tipo, caramba, não vai ser possível acessar mais informação do que esta que eu tenho e esta que eu leio em todo o lado. Não, parece que vai ser impossível. Então eu quase que cheguei a um ponto de frustração, de impasse, de frustração, e eu quase que parei. Eu já tinha os meus 40 anos e eu entrei em crise. Desististe de procurar Deus? Não desisti. Eu não Quase que desistias, assim, olha, é impossível encontrar Deus aqui, talvez depois desta vida. Conhecer mais, não em termos de encontrá-lo, porque é uma coisa do coração, não é? Uma coisa do coração. Então, essa parte não. Com certeza. Essa parte sempre em aberto, claro. Mas o conhecimento, porque é essa história para mim, eu também quero conhecimento. Não quero saciar essa sede e fome de sabedoria, de conhecimento, de informação, né? Busca da verdade, não só a ligação do coração, que essa é mais essencial, é a ligação do coração. Que é a devoção, né? Exato. Que é amar a Deus, né? Com carinho, né? E ao todo. Aí nesse aspecto, mas também saber
saber dos mistérios do universo. De onde vimos, quem somos e para onde vamos, né? Que são as três questões básicas da filosofia. Então, de repente, o que é que acontece com o livro de Urantia? E eu entro nesse impasse e de repente cai-me o livro de Urantia no colo. Não é? Como assim? Mas se materializou, Carlos? Materializou, mas de certa maneira é assim que as coisas acontecem na nossa vida. Elas de alguma maneira se materializam. Certo. Acontece esse tipo de coisa com a Carmen também no curso também, de Milagres. No curso de Milagres. Ela contou que também caiu o livro da prateleira tipo com a resposta. A resposta está caindo aqui verdade. na sua mão agora. Então, continua. Essas coisas também acontecem. A minha foi mais linguagem figurada, né? Sim. Mas, de repente, é isso. Na primeira parte do livro, fala sobre a natureza de Deus. Sobre quem Deus é Deus. O que é Trindade, que é um mistério incrível. Trindade. Nós, como cristãos, católicos, etc., da nossa cultura ocidental, sempre, desde crianças, estamos sempre com essa história de Trindade. Certo. Então assumimos isso com naturalidade, mas... Todo mundo sabe e ninguém sabe o que é. E ninguém sabe o que é. Basicamente, né? Quem para pensar, mas que história, de onde é que alguém sacou essa história de Trindade? Onde é que começou? Então fica assim uma coisa meio estranha, meio nebulosa. Exato. O livro de Urantia mostra, assim, de uma forma concreta, assim, tipo quase técnica. A mais B igual a C, não sei o quê, quase, por aí... Qual é a razão de existir uma Trindade? E que ela é um facto, que a Trindade existe, não aquela Trindade cristã de que Jesus seria o Filho, não isso. A coisa é diferente, tem muito que se lhe diga, não é? Mas que é um facto a existência da Trindade. E que ela é o absoluto realmente. O absoluto compõe-se dessa Trindade, não é? Então, é assim, são dezenas e dezenas de páginas só relativamente a Deus, à natureza de Deus, e a cada uma das suas partes, à natureza do Pai universal, à natureza do Filho eterno e à natureza do Espírito infinito. Quais são as funções de cada uma destas partes da Trindade? Eu gostei dessa Trindade. Um é o Pai que está no céu, o outro é o Filho que é eterno, e depois o outro é o Espírito que é infinito. Ou seja, todo mundo tá ótimo na vida, né? O infinito, o eterno, o celestial, tá ótimo. Eu adorei essa Trindade. Então, não há finitude aí, né? Muito então, bom. É a parte mais complexa do livro. É realmente complexo. Porque, e de repente, essa foi a minha surpresa. Pensar assim, eu estava num impasse, pensava que não era possível acessar uma percepção maior do que é que seria Deus, e de repente começa a ler o livro durante e traz essa noção de que de repente a tal membrana que bloqueava de repente foi penetrada. De repente era possível acessar mais informação. Portanto, foi logo o meu primeiro impacto. Foi o meu espanto de pensar, meu Deus, afinal para a nossa mente mortal, de alguma maneira era possível acessar mais conhecimento. E que foi trazido pelos seres celestiais. Olha que interessante, né? E como é que... me parece que são questões realmente muito filosóficas, muito além até de compreensão ou de ligar com o dia a dia, apesar de que, pela tua maneira de descrever, me dá a sensação que está escrito de uma maneira bem fácil de entender, né? Mas como é que a gente aplica isso no dia a dia? Como é que vocês fazem? Vocês leem todo dia? Vocês meditam? Como é que se integra no dia a dia? Eu vou compartilhar da minha experiência. Tá. Né? Eu faço a meditação normal, a minha meditação, e peço orientação para a leitura do livro. Mas sempre a minha leitura e o meu entendimento dessa parte, eu compartilho nos fóruns, porque eu quero ser o instrumento para poder mostrar um pouco mais do dia a dia, da vivência, do como colocar na nossa vida os ensinamentos do livro. Tem até, você viu ontem que eu postei a respeito das passeatas. Não, ontem não vi. Então eu procurei, eu falei, pai, preciso meditar sobre isso. Onde que tem essa revolução das civilizações, das pessoas, no livro?
E não é que veio? Vem. Veio, eu coloquei lá que faz parte do amadurecimento, tudo isso. Aí eu coloquei uma foto da multidão unida, da revolta contra a imoralidade, e tudo isso tem no Sempre livro. tem um lado positivo para olhar para as situações. Sempre. Então é isso que o livro nos convida a treinar um pouco o nosso olhar para não ficar presos na negatividade e começar a ver mais um fluxo de evolução Com toda certeza, na humanidade. Com toda certeza. O livro é muito além disso. Muito além disso, cara. Porque é o seguinte, ele vai fazer a gente, além de abrir esse lado, ele vai tirar todos os limites, todas as limitações da nossa mente. Você tem que estar com a mente aberta, senão não vai ter compreensão. O livro é tão detalhado, é tão rico, é rico demais. E é simples a leitura, você vai compreender facilmente a leitura do livro para colocar no dia a dia. Não tem nenhuma metáfora, não tem nada. É direto. É tipo simples. Criança pode ler. Aquele manual de instruções que todo mundo gostaria de ter nascido com. E a última parte dele é a que ultimamente eu mais me apego a ela, porque eu quero justamente colocar no dia a dia os ensinamentos do nosso mestre Jesus Sananda, ou Michael de Nebadon, como todos nós conhecemos já, né? Então, eu coloco tudo isso no dia a dia. Então, eu fico lá, eu releio, eu leio, eu releio, eu leio, eu releio, eu leio e releio, porque eu quero, cada dia eu compreendo mais e mais a essência. Vai aprofundando. Vou aprofundando. Porque de primeira mão a gente não está preparado, não é? Aí, sim, conforme você vai tendo a compreensão de um todo, você compreende a essência. E agora você falou algo que tem a ver com uma pergunta que eu queria fazer. Você falou de Sananda, né? Como é que o livro fala especificamente dos mestres ascensionados? Como é que é? De anjos, dos 7 raios, né? Grande parte do livro fala das ordens angélicas, arcangélicas. Ele descreve milhares de ordens de criaturas e traz um paradigma muito interessante, porque para mim foi uma nova visão que eu não tinha antes, não é? De que eu sempre tive aquela visão de que o homem iria ser um anjo, ou melhor, que os atuais anjos teriam sido homens. E de repente o livro traz uma visão completamente diferente. Ele diz que todo o cosmos está organizado e está estruturado em ordens de criaturas. E que o ser humano é a mais humilde dessa ordem de criaturas. E é a única ordem que começa por ser mortal. E dizem assim que o homem sai desta vida e que na passada evolutiva individual de cada homem, que ele vai ser como um anjo, mas nunca será um anjo, porque um anjo foi criado anjo e um anjo nunca tem a experiência do mortal. Então eles descrevem milhares de ordens de criaturas com funções totalmente diferentes e funções todas articuladas umas com as outras, todos integrados num grande concerto cósmico. Portanto, essas funções cada um cumpre o seu papel, né? Cada ordem de criaturas cumpre o seu papel. Agora, de repente, lembrei-me dos Melquisedeques. Os Melquisedeques fala muito, o livro Durante fala muito exaustivamente dos Melquisedeques. Muito interessante. E então quer dizer que nós realmente, o livro nos mostra que nós somos mesmo seres que somos um pouquinho inferiores? Como é que é? Tem a questão do pecado? Tem a questão... Como é que ele apresenta... A questão do pecado. Essa questão difícil. Que é outra revelação que abre os horizontes, não é? Que é assim, eles colocam muito claramente 3 coisas completamente diferentes. Que é o erro, o pecado e a iniquidade. Não é? Porque assim, o mal, o pecado e a iniquidade. Porque estas histórias que nós temos humanamente de cometer erros, falhas, que implicam em agressões,
em choques, conflitos entre nós, etc., não necessariamente são pecado. Não necessariamente são pecado. Só são pecado quando a pessoa sabe que está fazendo mal e insiste naquele ato. E nós sabemos que a maior parte dessas situações as pessoas nem sabem. As pessoas estão prejudicando o outro e não estão realmente vendo que estão fazendo isso. Estão na sua posição, na sua razão. Então vão agindo, perdão, tenho que chegar mais perto. Vão agindo, vão atuando e sentem-se na sua razão, sentem-se no seu direito e não, de repente perdem de vista que estão agredindo o próximo. Certo. Então isso aí não é pecado, porque a pessoa não sabe que está prejudicando. Não tem compreensão. Então o pecado e a iniquidade é levado para um nível realmente muito pesado. E eles, por exemplo, no livro há a história de Lúcifer, da rebelião de Lúcifer. É contada no livro. Como é que é? Será que vai ser nesse livro que eu vou conseguir ter uma resposta? Uma pergunta que eu tenho há tantos anos, né? Como é que uma criação criada por um Deus perfeito, de onde é que aparece o ego, o mal, a separatividade, seres que estão totalmente desconectados do amor? Como é que isso surge de um Deus que é perfeito? Essa é outra das revelações que me mostra como é que o livro é tão substancial e tão profundo. Porque eu próprio vivia com essa história. Como é que isso é possível? Então estamos a falar do absoluto, que é plenamente bom, totalmente bom. Como é que esse absoluto, de repente, deixa que dentro de si próprio surja essa coisa? Surge essa possibilidade, porque na minha cabeça até é assim, ok, não foi Deus que fez, somos nós que temos a possibilidade de escolha e tal, mas se nós somos feitos à semelhança e perfeição de Deus, né? Como é que nós temos dentro de nós esse potencial, essa sementinha que a gente pode escolher, né? Então, de onde é que ela veio, né? Toda essa problemática, essa é uma das grandes questões. E essa problemática está no livro inteiro. Está aqui? Você vai me dizer que eu vou ter que ler todo o livro, 12 anos para ler, Carlos, para responder essa pergunta? Eu conheço uma pessoa que leu... Não tem um resuminho assim, tipo... Eu conheço uma pessoa que leu em 6 meses. Pronto. Foi você, Márcia? Não. Então... Mas essa situação surge. Está despertando cada vez mais a vontade de ir lá folhear mais. Essa situação está lá, está aí. Por isso é que é bom realmente ter pessoas que já leram, e de repente conseguem ir direto ao ponto de determinadas questões, não é? Outra questão que há pouquinho você me levantou foi a questão da imortalidade. Você falou na estrutura das ordens que o ser humano era o único que começava mortal. Como mortal. Portanto, tendo essa ideia da evolução, dá muita esperança a gente. Tipo, a gente começou imortal, mas é só no comecinho, não é para ficar para sempre, né? Então, significa que a imortalidade seria um dos próximos passos da nossa condição humana? Exatamente. Eles dizem que só é necessário uma condição. Me fala, todo mundo aqui está querendo saber qual é que é a condição. É querer. Basta isso. Basta querer que fica assegurado. Olha, essa foi forte. É tão simples como isso. Basta querer que fica assegurado. Tão simples como isso. Mas fica assegurado depois a continuidade da nossa morte? Ou é possível a gente com este corpo físico... Uma coisa muito interessante que o livro Durante traz, e eu não encontrei em mais nenhuma fonte, que é isto. E no princípio não me fazia sentido. Eu pensei, não, isso é mais uma das loucuras do livro Durante. Eu pensei que é das coisas que eu não estou engolindo, não é? Agora já engoli. Mas que é... A qualquer momento da minha caminhada imortal, eu posso desistir de ser. Eu posso sair da existência. Eu posso dizer, pai, eu não quero mais. Não quero. Meu filho, não quero. E o pai vai respeitar essa minha decisão e eu desapareço. Nossa.
Nossa. Eu pensei, não, isso não faz sentido. Não faz, porque eu tenho o Espírito é imortal. Não é? Eu fiz toda a racionalização da coisa e não pode. Só que cheguei a um ponto que eu parei e pensei, mas essa é a única maneira de chegar à conclusão que Deus realmente aceita o livre-arbítrio da criatura. É chegar ao extremo da criatura dizer assim, não quero mais. Meu filho, não quero mais. Estou decidindo que não quero mais. Acabou. E ele, tá. Aceita. Vai fazer o quê, né? Se a coisa for mesmo, não é, hoje não me apetece, amanhã já me apetece. Não, se for isso, Deus percebe perfeitamente, então percebe que é uma crise existencial do momento daquele filho e deixa a coisa correr e a pessoa muda resolve. Ideias. Mas quando a coisa decidiu mesmo, Deus vai respeitar e a pessoa vai desaparecer. Olha que é uma coisa até onde forte. Até onde a experiência de contato com esse livro nos pode levar, né, a esse tipo de questões, de exploração das nossas dúvidas. Então, o livro, logo no início, ele começa por dizer porque é que ele está sendo entregue. E ele está sendo entregue à humanidade para que a humanidade amplie a sua consciência cósmica. Então é esse o grande propósito do livro. E é assim, são 4 partes, e ele começa por falar sobre Deus, a natureza de Deus, tudo aquilo que nós falamos há pouco, não é? Depois ele deixa um nível, que é o nível da criação, em que ele vai descrever como é que se processa a criação. Quem é que faz a criação? E quem faz a criação são os filhos criadores. Jesus, que surgiu no planeta Terra como Jesus, é um filho criador. E isso não está ao alcance de qualquer criatura que vai ascender e chegar a esse ponto. Não. Isso é uma condição de uma ordem específica de criaturas, em que eles surgem os filhos criadores e, ao mesmo tempo, surge uma filha criativa para cada filho criador. Os dois unem-se e vão fazer um ato de criação, vão organizar um determinado ponto do universo e vão construir todo um esquema de planetas habitados onde vão surgir humanidades e eles próprios vão dar origem a diferentes ordens de criaturas, além dos mortais, muito além dos mortais, não é? Que vão ter funções específicas nessa estrutura administrativa, digamos, e espiritual de cada parte do cosmos. Portanto, eles são organizadores, criadores, organizadores. A partir daí, são histórias de bilhões de anos desses universos, que eles vão evoluindo em função dessa primeira organização dessas ordens de criaturas. Então, o livro descreve essa história toda. Depois, na terceira parte, a revelação desce para o planeta Terra e mostra toda a criação do planeta, todo o processo de evolução do planeta, de evolução geológica, de surgimento das plantas, dos animais, toda a história, entra na história da humanidade, entra no surgimento do homem como homem pensante, autoconsciente, há cerca de 1 milhão de anos atrás. Antes disso era um animal. Até podia ser bem um proto-humano, mas era um animal. Não tinha a autoconsciência. Mas há 1 milhão de anos chegou à autoconsciência. Surgiu finalmente dentro daquele animal. E conta essa história toda, não é? E conta o surgimento das raças, que acontece há 500 mil de anos. São 7 raças. Já agora falando dos raios e das cores, são 7 raças de cores. Olha, que são 7 raças de cores. E é interessante, falando de cores, porque são raças que neste momento já estão muito diluídas e muito misturadas. Então nenhuma delas neste momento é o que era há 500 mil de anos atrás, aquelas raças puras, que era vermelha, amarela, laranja, verde, azul. As cores do arco-íris eram
realmente as cores das pessoas. As Nasceram todas da pele era mesmo? As pessoas tinham a pele? Conta o processo todo muito louco, não é? Grande viagem, parece uma excelente história de aventuras e de fantasia, ok? De filme de Hollywood. Exatamente, porque conta que de um mesmo casal, nasceram 19 filhos, todos uns amarelos, que era assim, eles nasceram e era quando o sol batia neles, havia uma tonalidade um pouco diferente. Tudo bem, e esses 19 filhos, quando se começaram a misturar com os outros da tribo, não é? Que não eram iguais, que eram iguais aos anteriores, aos humanos anteriores, nessa mistura é que começaram a surgir as raças de cor nítidas, em que já não era só o sol batendo, era mesmo a pessoa olha, amarelo, negro, azul, vermelho, laranja, verde. E Carlos, assim, dá para entender que o livro pode ser uma viagem muito interessante, de uma proposta, né, de respostas sobre a estrutura e a evolução do universo. Tem outras propostas, não só o livro Urante, né? Como o livro do conhecimento, por exemplo, atualmente, e outros livros. O que você sente que esse livro poderia ter aquele perigo de ser fundamentalista ou de lavar o cérebro das pessoas, por exemplo? Excelente pergunta. Essa é muito boa pergunta, porque é um dilema com que todos nós, nas diferentes áreas espiritualistas, com diferentes fontes de conhecimento, é um problema com que temos sempre que nos debater. Tipo, todo mundo diz, essa é a verdade, então, esse é o único caminho, esse é o único livro, né? Exato. Então, o que é interessante aqui no livro do Urântia é que ele desmonta isso. Ele diz, gente, não façam isso porque isso é o pior dos erros. Não, ele avisa logo. Ou seja, esse livro deixa que a gente leia outras coisas, não, basicamente. Ele diz que é obrigatório respeitar tudo. Olha, que interessante. É obrigatório, porque senão alguma coisa não está funcionando na pessoa, se ela não respeitar tudo. Diz uma coisa muito interessante, que ele diz assim, você pega numa teologia 100% errada, e isso pode ser uma religião 100% correta. O que é que eles querem dizer com isso? Querem dizer que, ok, a pessoa pode ter uma crença que não tem nada a ver com a realidade, mas se essa crença que não tem nada a ver com a realidade, como ela está estruturada, mesmo assim leva a pessoa a crescer para Deus, então está ótimo. Olha que lindo. O livro diz isso claramente, está ótimo, em frente. Ou seja, tudo serve, se usado com a intenção, né, com a direção correta, se aproxima a pessoa da sua essência, tudo é válido. Exatamente, e ele diz, mas fala muito dessa problemática. Ele diz, gente, tudo o que seja de olhar para a crença do outro e cair em cima é pura arrogância. Diz mesmo assim, usa a mesma palavra. Eu fui checar, é raríssimo, a palavra arrogância no livro do Urântia é usada menos de meia dúzia de vezes. Uma delas é para esse contexto, da pessoa que cai em cima da crença do outro. É arrogância. Interessante. O tempo está rolando muito rápido enfim, eu gostaria imenso de continuar a tarde inteira vos fazendo perguntas. Assim, para fechar essa conversa muito gostosa que eu adorei, o que seria a vossa mensagem, ou o que vocês gostariam de dizer que o livro mais vos dá na forma como vocês se sentem no dia a dia? O livro dá para a gente a compreensão de que somos todos caminhantes da evolução, em busca de evoluir e respeitar sempre a todos os irmãos, com amor e compreensão. Esse é o caminho do livro, cheio de verdade. Lindo. Obrigada. Lindo, obrigado. Obrigada a vocês, obrigada a todos. Obrigado, Márcia. Como é que eu poderei comprar esse livro? Onde é que... Como é que é?
Então isso as coisas mais práticas. está acessível na Livraria Cultura. Acho que são os únicos pontos onde se consegue ir buscar realmente. É as livrarias Cultura. E vocês amanhã, por exemplo, vão ter aqui disponível ou não? Só temos aí... Tem dois, já é bom. As duas primeiras pessoas que vierem... Eu quero deixar... Velha, corra já! Eu quero deixar bem claro... Agora eu estou fazendo aqui uma espécie de Casa Bahia. Corra já! Aqui. Quero deixar bem claro que eu não venho para vender livros. Claro que não, isso foi notório aqui na vossa conversa, em tudo que vocês deram hoje. Gente, adorei, fiquei ainda mais interessado, ainda sabendo mais coisas e não sabendo nada acerca do livro Durante. Com certeza eu vou querer aprofundar mais. Muito obrigado. Por esse momento, adorei vos conhecer e acho que isso é o início de uma longa amizade muito rica, tá? Que Deus nos abençoe. Igualmente. E muito sucesso na vossa caminhada, tá? Muito obrigado. Obrigado. E obrigado lá em casa pela vossa sintonia. Continue, daqui a 1h às 15 horas eu estarei aqui para fazer o meu programa Na Luz da Presença. Bem-haja, fique com Deus.